Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, te louvar, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede, ó Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu, hoje, o dia do Senhor. Te agradecemos pela semana que passou também, Senhor. Nós te louvamos e agradecemos, ó Deus, a Ti, pela obra da providência, Senhor, em nossas vidas, ó Deus. E sabemos, ó Deus, ainda que haja lutas, dificuldades, problemas diversos, quanto à saúde, quanto ao trabalho, quanto a Deus, família, nós sabemos, ó Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Por isso te louvamos, ó Deus, por isso te adoramos e agradecemos, ó Deus. Te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos concede de conhecermos o teu evangelho, de termos acesso à tua palavra, de conhecermos, ó Deus, a ti, cada vez mais, por meio da revelação de Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Nós te bendizemos, ó Deus, te adoramos, e grandes coisas o Senhor tem feito por nós, ó Deus, pelas quais estamos alegres. Nós te adoramos, ó Deus, te bendizemos, porque tu és digno, Senhor, de toda honra, toda glória e todo louvor. Tu és digno, ó Deus, por tudo quem tu és, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus, hoje e sempre, e ainda fará, Senhor. Nós te bendizemos, ó Deus, nós te adoramos, nós reconhecemos, ó Deus, tua grandeza, tua majestade, o teu poder, tua santidade. Reconhecemos que não há outro Deus como o Senhor nosso Deus, porque tu és o Deus único, vivo e verdadeiro, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos, nós rendemos graças a ti, Senhor, agradecendo, Senhor, por todas essas bênçãos, ó Deus, pelas bênçãos espirituais em Cristo Jesus, pelas bênçãos materiais também, Senhor, que o Senhor tem nos concedido a cada um de nós, cada um, cada uma de nossas famílias. Queremos também, ó Deus, pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor, nossas falhas, nossos erros. Pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas e em Cristo Jesus, o Senhor, nos perdoe, ó Deus, nós te pedimos e que o Senhor nos fortaleça, ó Deus, na fé. Abençoa cada um dos irmãos aqui presentes, cada um dos irmãos que estão participando, aqueles que estão pela primeira vez também participando, aqueles que não puderem participar hoje, ó Deus, por motivo de enfermidade ou outros motivos, tu sabes, ó Deus, que o Senhor possa visitar, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa guiar, ó Deus, cada um, que o Senhor possa livrar de todo mal, que o Senhor possa abençoar cada um de nós, cada uma de nossas famílias, ó Deus. E de misericórdia de todo o teu povo, toda a tua igreja, assim, no Brasil, não só no Brasil, mas também a tua igreja espalhada por este mundo, Senhor, em muitos países. Abençoa os irmãos de Angola, se a gente pedimos, os irmãos de Moçambique, os demais países de língua portuguesa, os irmãos, ó Deus, que estão em outros países, como o irmão Felipe, na Holanda, assim, aqueles que lá estão com ele, juntamente com a sua família. Abençoa, Deus, toda a tua igreja e abençoa, Senhor, a pregação do Evangelho. Que o Senhor possa levantar pessoas, homens e mulheres comprometidos com o teu Evangelho, e com a tua palavra. Que o Senhor possa levantar missionários, pregadores da tua palavra e possa, ó Deus, conceder a nós recursos, ó Deus, para podermos plantar igrejas para a glória do teu nome, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, guia-nos, abençoa cada um, Senhor, nas suas lutas, dificuldades, que o Senhor fortaleça, ó Deus, a fé de cada um. E que hoje, ó Deus, neste estudo, o Senhor possa nos abençoar, o Senhor possa nos guiar, o Senhor possa nos dar direção, nos dar ânimo, Senhor. O Senhor possa, pedimos, ó Deus, iluminar nossos corações e as nossas mentes, ó Deus. Teu nome seja engrandecido, Senhor, em nossas vidas, que hoje possamos compreender um pouco mais do Teu Evangelho e mais do Teu amor, que excede todo o entendimento, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus. Guia-nos, fortalece-nos na fé. Nós te rogamos, ó Deus, e te pedimos tudo isso, para honra e glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos fazer uma leitura aqui no livro de Salmos. Livro dos Salmos. Nós temos feito essa leitura contínua, tá? Nós começamos lá no Salmo 1, agora estamos no Salmo de número 14. Salmo de número 14.
Nós partimos do princípio que os Salmos, o livro dos Salmos, eles falam sobre Cristo. Todos os Salmos, toda a Escritura fala de Cristo. E assim sempre temos feito uma leitura, alguns breves apontamentos da nossa edificação, mostrando sempre Cristo nos Salmos. Salmo de número 14 diz assim a palavra do Senhor. Salmo de Davi para o músico mor. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão, e não invocam ao Senhor. E não invocam ao Senhor? Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel. Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Amém. Então, Salmo 14, nós vemos esse mesmo tema sendo repetido em outros salmos, se eu não me engano, no Salmo 58. E trecho aqui desse salmo está em Romanos também, o apóstolo Paulo utiliza para falar da corrupção do homem, da depravação do homem. Então, o nécio diz no seu coração, não há Deus. Eles são corruptos, né? Eles têm se corrompido. Fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Então, esse é o raio-x, podemos dizer assim, da humanidade. Sem Deus, distante de Deus, alienado de Deus, corrompida, morta em seus pecados. Então, a corrupção está no gênero humano. Eles não amam a Deus, eles não desejam a Deus, não há quem faça o bem, não há sequer um. E o bem aqui é no sentido espiritual, no sentido da lei de Deus, da palavra de Deus. E eles não têm temor de Deus diante dos seus olhos. Então, esses são os ímpios, são, são aqueles que não temem a Deus, que não amam a Deus, são os ímpios. Note que os salmos, não só os salmos, outras passagens também das Escrituras, geralmente eles fazem contraste entre o justo e o ímpio. É aqui também, né? Então, esse é o ímpio. O ímpio ele não crê no Senhor, não há Deus na visão dele, são corruptos, não fazem o bem e assim por diante. Porém, eles vão se achar em grande pavor, diz o versículo 5, porque Deus está na geração dos justos. Então, aqui ele fala dos justos. Os justos são o povo de Deus. Nós sabemos pelo Novo Testamento que são aqueles justificados em Cristo Jesus. E no versículo 7 nós temos aí o desejo do justo, no versículo 7. Então, veja, ele escreve bastante coisa sobre os ímpios, mas no versículo 7 o salmista diz, no caso Davi, ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, a redenção de Israel. Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Então, qual é o desejo do salmista? Qual é o desejo do justo? Qual é o desejo do crente, do cristão? Veja o contraste com o ímpio. Ele tem um desejo pela redenção, pela redenção. Ele desejava a redenção de Israel, a vinda da redenção. Nós vimos no Salmo 13 algo parecido, né? Quando ele diz no Salmo 13, no versículo 5, na tua salvação se alegrará o meu coração. O que é a salvação de Deus? A não ser Cristo. É Cristo Jesus. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Por isso o nome dele é Jesus, porque ele nos salva, é o significado do nome de Cristo. E ele não é apenas a salvação, ele é a redenção de Israel. Veja que em muitos episódios do Velho Testamento o povo estava cativo, foi levado cativo, como para a Babilônia, por exemplo. E o salmista, outro salmo vai dizer que quando o povo seria liberto,
quando o povo fosse abençoado pelo Senhor, ele diz o seguinte: nós seremos como aqueles como quem sonha. Será um dia de grande alegria. Será como que um sonho sendo realizado. Assim, irmãos, é o pensamento do crente, do cristão. Esse é o seu também? Você deseja a redenção de Israel? Cristo vindo, Cristo voltando, tanto voltando no sentido de visitar a sua igreja no avivamento, por exemplo, voltando para a sua alma depois de um momento de dificuldade espiritual, mas também a sua volta no final, quando ele voltar para completamente, finalmente, haver essa redenção final do povo de Deus. É isso que deseja, então, a alma do crente. Cristo, o Redentor, a vinda do Redentor. Veja, esse é o desejo do cristão. Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, a redenção do povo de Deus. Que você possa desejar isso, todos os cristãos possam anelar por isso, desejar isso. E é por isso que desejamos a pregação do Evangelho em todos os lugares deste mundo, porque o Senhor Jesus disse que o Evangelho será pregado em todas as nações, e só então virá o fim. Amém. Que Deus nos abençoe com a leitura desse salmo. Agora eu vou compartilhar aqui com os irmãos um salmo que nós iremos cantar. Será o salmo de número 2. Irmãos, geralmente nós cantamos a capela, tá? Esse tem um acompanhamento bem baixinho, não sei se vai dar para ouvir, mas vou colocar aqui a letra também na tela da CBS, tá? Comissão Brasileira de Salmodia, do Salmo 2, Melodia de Genebra. Então, creio que alguns irmãos já devam conhecer, outros talvez não. Como eu não tenho certeza, eu vou colocar aqui na tela para os irmãos. ah, Esse salmo, tá? Salmo 2, Melodia de Genebra, e você possa meditar na letra desse salmo, especialmente aqui, e as nações, né, serão dadas a Cristo, ao Rei que Deus estabeleceu no Monte de Sião. Esse é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele é o ungido do Senhor, o Messias, e o Senhor Deus diz a ele: pede-me e eu te darei as nações. Salmo de número 2. Seu ungido, diz
Amém. Meus irmãos, gostaria de convidar a todos a abrirem a palavra do Senhor neste momento, no livro de Cantares de Salomão, capítulo 4. Cantares de Salomão, capítulo 4. Lerei do versículo 1 ao versículo 6. E hoje nós focaremos num versículo, que é o versículo 4, mas leremos o parágrafo, ou a perícope, do versículo 1 ao versículo 6. Cantares de Salomão, capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que és formosa, meu amor, eis que és formosa. Os teus olhos são como os das pombas entre as tuas tranças. O teu cabelo é como o rebanho de cabras que passam no monte de Gileade. Os teus dentes são como o rebanho das ovelhas tosquiadas, que sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma há estéril entre elas. Os teus lábios são como um fio de escarlate, e o teu falar é agradável. A tua fronte é como um pedaço de romã entre os teus cabelos. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para pendurar armas. 1000 escudos pendem dela, todos broquéis de poderosos. Os teus dois seios são como os dois filhos gêmeos da gazela, que se apacentam entre os lírios. Até que refresque o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Amém. Irmãos, apenas repetindo, eu já falei aqui muitas vezes, em muitos estudos, para quem já tem acompanhado, né, desde o início, nós decidimos fazer estudo nesse livro por algumas razões. Teve alguns irmãos que perguntaram, sugeriram, porque uma vez nós mencionamos no estudo sobre a Confissão de Fé de Westminster algumas referências bíblicas sobre Cantares de Salomão, e algumas pessoas perguntaram, o fato da Confissão de Fé de Westminster usada hoje no Brasil, americana, né, não tem essas referências ao livro de Cantares de Salomão. E eu expliquei por quê, então foi sugerido, por que então não fazer um estudo sobre esse livro, né, e tal. Um estudo sequencial, expositivo. Então, é por esse motivo que nós começamos lá do início, desde o capítulo 1, fazer exposição sobre esse livro. Esse é um motivo. Mas um outro motivo é porque, à medida que você vai entendendo e conhecendo esse livro, você vai descobrir o quão ele é importante para hoje, para a nossa, para a igreja hoje. Toda a palavra de Deus na verdade, né? Mas este é um livro muito negligenciado, em nossos dias. Então, talvez se eu perguntar aqui para os irmãos, com exceção desses estudos, né? Quem já ouviu numa igreja pregações sobre Cantares de Salomão, hoje são bem raras, né? Eu conheço só um pastor no Brasil que já pregou um sermão ou outro do Cantares de Salomão, de linha, seja reformado, né? Quero dizer, mas você não vê. Inclusive em seminários de teologia, seminários presbiterianos, até desencorajado. Eu vi professor falar isso no seminário, né, desencorajando pregar nesse livro, que é um livro complicado, etc. e tal. Nessa parte até concordo, que não é um livro fácil, mas dizer que não deve ser pregado, foi isso que um professor disse, aí já é demais, né? Já é complicado, porque toda a palavra de Deus é proveitosa, né? Como diz o apóstolo Paulo, para edificação dos santos, etc. Então, esses são motivos pelos quais estamos vendo e estudando este livro. Outra questão ainda importante, que nós já comentamos várias vezes, é que este livro, há certos debates, né, sobre a interpretação deste livro, como ele deve ser interpretado. Então, nós temos algumas interpretações, três opções, né, de interpretações. A primeira, está muito corrente hoje, é usar esse livro para falar de casamento apenas, como se ele fosse o manual para o casamento. Ou seja, uma abordagem bem literal deste livro. Nós demos vários motivos
porque não cremos que essa interpretação é correta. Os irmãos que querem saber mais, veja lá o estudo que está gravado na introdução, tá? Primeiro de todos. Na introdução do livro, nós explicamos por que que este livro não pode ser interpretado literalmente. Tem vários problemas com essa interpretação, graves, inclusive. Autores como Jonathan Edwards e outros, eles têm uma lista enorme de razões por que esse livro não pode ser interpretado literalmente. Por exemplo, nós temos aqui o amado e a amada, né, no livro. O amado chama ela de irmã, por exemplo, né? Então, isso, para a época, seria algo estranho se fosse literal, né? Para os judeus. Esse é um dos argumentos. O outro argumento, uma hora ele é um rei, ou uma hora ele é pastor, o homem aqui do livro, né? O amado. Então, quem ele é? São duas pessoas? É um marido só? Como que é isso, né? É Salomão? Então, a literalidade do livro vai causar vários problemas. Outro exemplo é que se esse é um livro, é um exemplo de casamento, esse casamento aqui é um péssimo casamento, na verdade, se você analisar ele literalmente. O marido muitas vezes está ausente, né? Por exemplo, ele some, né? Depois ele aparece. Então, não é um bom exemplo e assim por diante. Uma outra interpretação, a interpretação tipológica, que também não seria completamente correta. A interpretação tipológica é dizer que isso aqui é um tipo de Cristo. Isso é verdade. Salomão, é verdade que Salomão é um tipo de Cristo, como Davi também era, Melquisedeque e outros personagens do Antigo Testamento eram tipos de Cristo. Porém, não a vida matrimonial de Salomão. Então, nesse sentido, não pode ser tipológico nesse sentido, este livro, tá? Porque, como os irmãos sabem, tanto Davi como Salomão e outros tiveram sérios problemas em relação ao matrimônio. Mas nós entendemos que este livro, então, é interpretado de maneira alegórica, de maneira espiritual e alegórica. Ele é uma parábola. Este livro é uma parábola que trata do amor de Cristo pela sua igreja. Tá? O amor de Deus pelo seu povo, o amor de Cristo pela sua igreja. E aí, todos esses símbolos que nós vamos ver aqui no texto, a questão dela ser chamada de irmã, a questão de uma hora ele ser rei, uma hora ele ser pastor, e tantas outras figuras fazem completamente sentido agora, quando você aborda o livro dessa maneira. E assim era o livro sempre foi abordado. Então, o argumento muito bom para essa interpretação é que a história da igreja prova isso. Então, nós temos 19 séculos aí de história da igreja, eu digo pelo menos até o final do século XIX, em que a igreja sempre interpretou este livro assim, como uma parábola ou alegoria. Por exemplo, a própria Assembleia de Westminster, né? E todos aqueles irmãos do passado. Caso você queira ler mais sobre essa interpretação ou ler comentários, recomendo Matthew Henry, Matthew Poole, John Gill, da Escócia, recomendo James Durham, tem um comentário dele sobre o livro de Cantares de Salomão, e são esses autores que eu basicamente uso também para meditar aqui no livro e trazer para os irmãos muitas lições espirituais. Então, resumindo isso para os irmãos que estão ouvindo pela primeira vez, mas caso queiram saber mais, né, tem lá o estudo gravado e tem esses autores, todos os autores daquela época, né, dos reformadores até final do século XIX, tem essa interpretação. Infelizmente, o racionalismo, o academicismo entrou de tal modo na igreja, como os irmãos bem sabem, né? E eles têm abandonado essa interpretação, a interpretação de que existe um relacionamento pessoal, íntimo da igreja com Cristo e também do crente individualmente com Cristo. Então, isso é extremamente importante. Por isso, esse livro é tão relevante, tão importante para os nossos dias. E é assim que temos abordado todos os capítulos até agora, irmãos, com muitas lições espirituais tiradas deste livro. E agora, indo para o capítulo 4, onde nós estamos, do versículo 1 ao 6, o que está acontecendo aqui nesse parágrafo? Nesse parágrafo, o amado está descrevendo a beleza física de sua amada. Nesse texto que nós lemos, ele descreve que sete coisas, ah, que se referem à beleza física feminina, no caso da sua amada, e entendemos alegoricamente Cristo descrevendo a sua igreja e até mesmo o crente em particular. E entendemos que
Várias coisas que são descritas aqui, elas apontam para o mundo espiritual, apontam para a realidade espiritual. E não é só o Cantares de Salomão que faz isso, irmãos. Se você analisar toda a Escritura, você vai ver isso. Por exemplo, o Senhor Jesus fala do pão. Ele fala: Eu sou o pão da vida que desceu do céu. O pão, ele é o pão. Ou nem não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Então, é algo físico que aponta para uma realidade espiritual. Então, isso não está só em Cantares de Salomão. A água, o Senhor Jesus fala para a mulher samaritana da água: quem beber daquela água, jamais, quem bebesse jamais teria sede. Ele está falando da água ali, fisicamente? Não, a água está apontando para uma realidade espiritual, para a eternidade, para a salvação e etc. Então, as Escrituras fazem uso de diversas figuras nesse sentido para nós entendermos as realidades espirituais, tá? Nós vemos isso, e vemos isso no livro dos Salmos constantemente, muitos livros do Velho Testamento, e também no Novo Testamento, como os exemplos que eu citei. Então, pegando isso, pegando esse gancho, por exemplo, no versículo 1, nós falamos aqui sobre os olhos. Eis que és formosa, meu amor, eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas entre as tuas tranças. Veja, os olhos da igreja, os olhos do crente. As escrituras falam sobre os olhos espirituais, os olhos do entendimento que foram abertos para compreender as realidades espirituais. Fala do cabelo dela. Veja, os olhos tem a ver com a beleza feminina e o cabelo também. No caso da mulher, nós falamos que 1 Coríntios 11 fala que o cabelo é a glória da mulher. O cabelo é a glória da mulher. E pegando aquele exemplo de Lucas capítulo 7, quando aquela mulher pecadora, ela chora aos pés de Cristo, ela lava os pés deles com as suas lágrimas e enxuga com seus cabelos. Ela está colocando a sua glória aos pés de Cristo. É isso que a igreja faz, deve fazer. E o crente deve fazer. No versículo 2 nós falamos dos dentes. Veja, os dentes dela, os dentes do crente, os dentes da igreja, né, são belos aos olhos do Senhor, aos olhos de Cristo. Os teus dentes são como rebanho de ovelhas tosquiadas, sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma há estéril entre as. Os dentes, o que que isso significa, né? Os dentes, qual é a função dos dentes? A função do dente é a mastigação. Ele, é claro, realça a beleza de alguém, masculina e feminina, né, de todo mundo, mas eles têm essa função. E o crente também tem a obrigação, a ordem e o mandamento do Senhor de espiritualmente usar os dentes. O que quer dizer isso? Ruminar, mastigar a palavra de Deus. Você escuta a palavra de Deus, uma pregação, um sermão ou lê as Escrituras, você deve ruminar, meditar. O que que isso produz? Produz frutos espirituais. É uma prática muito ensinada pelos puritanos e hoje esquecida na prática da meditação. Veja, nenhuma há estéril entre elas. Há muito fruto, né, quanto a isso. E no versículo 3 falamos dos lábios. Os lábios são como um fio de escarlate, o teu falar é agradável. O falar do cristão é agradável a Deus, é agradável a Cristo. Os lábios do crente, a língua do crente é agradável ao Senhor, deve ser agradável. Falamos algo que não é, coisas que não são agradáveis no falar, mas coisas também que são agradáveis ao Senhor. A oração, o cântico, por exemplo, dos salmos é agradável ao Senhor. E na semana passada, irmãos, nós vimos aqui um pedaço do versículo 3 sobre a romã. A tua fronte é igual, ou é qual um pedaço de romã entre os teus cabelos. Então, a fronte da igreja, no caso é o rosto dela, o rosto completo, tá? Da igreja e também do crente, é como uma romã. Os comentaristas afirmam que é porque a romã é vermelha, ela é rosada ou avermelhada, e isso se refere ao corar de vergonha da igreja. A igreja ela cora de vergonha por causa do pecado. É a confissão de pecados que a igreja demonstra, ela tem, e isso é muito agradável ao Senhor. Mas a romã, quando você abre ela por dentro, você tem uma brancura também, que indica a pureza da igreja. Ela confessa o pecado, mas também ela é pura aos olhos do Senhor. E ela está entre os cabelos. O cabelo dela cobre o seu rosto. A glória da igreja é exatamente essa. Assim como a glória é o cabelo da mulher, a glória da igreja está em cobrir isso, no sentido de que o crente ele se gloria só do Senhor. Ele não se gloria nem mesmo na obra que o Senhor está fazendo na vida dele, mas ele se gloria
no Senhor. Apenas. Foi isso que nós vimos no versículo 3 e agora nós vamos meditar no versículo 4. Novamente diz o seguinte: o teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para pendurar armas, 1000 escudos pendem dela, todos broquéis de poderosos. Versículo 4. Então, irmãos, nós iremos meditar hoje. Sobre o pescoço, nós falamos então que há 7 características físicas que estão sendo mencionadas aqui no texto, e essa aqui, e agora no versículo 4, essa característica agora é o pescoço, se refere ao pescoço da amada do Senhor. O pescoço. O pescoço também é algo, irmãos, que realça a beleza feminina. É por isso, né, muitas vezes pode ser enfeitado, né? Você pega falando esculturalmente, até mesmo nos tempos bíblicos, né? O pescoço também não é só o cabelo, então não são só os dentes ou só os olhos. O pescoço também está relacionado à beleza. Veja que desde o início ele diz: Eis que és formosa, meu amor, eis que és formosa. Nós já falamos sobre isso, a formosura da igreja de Cristo. E essa formosura vem sendo descrita, então, com algumas características físicas, e agora nós temos o pescoço. O pescoço é algo também belo. O pescoço da esposa é algo belo aos olhos do esposo, aos olhos do amado. O que que nós vamos falar aqui, irmãos, hoje, sobre o pescoço? O que que é o pescoço? Então, ele aponta para que realidade espiritual? Ele aponta para a fé. Hoje nós vamos falar sobre a fé. Nós vamos falar 3 coisas importantes. Primeiro, a beleza da fé, a formosura, quão bela é a fé. Em segundo, a firmeza da fé. E por último, em terceiro, o escudo da fé. Então, a fé. Você pode estar pensando, o que que pescoço tem a ver com fé? Bem, não estou tirando isso da minha cabeça. Você pode ler todos esses comentaristas, e é incrível como todos são unânimes em dizer a mesma coisa, né? Que o pescoço, aqui, como a Torre de Davi, refere-se à fé dos eleitos, à fé da igreja, à fé do cristão. Então, em primeiro lugar, irmãos, a beleza da fé. A fé é algo belo aos olhos do Senhor. A sua fé, a fé que você tem em Cristo Jesus, é algo belo aos olhos do Senhor. Você sabia disso? Você entende isso? Você crê nisso? Que a sua fé, a fé salvadora que você tem, é algo maravilhoso aos olhos do Senhor. Lembra que Cristo ele ficou maravilhado com a fé daquele homem, do centurião? Lembra? Ele ficou maravilhado, maravilhou-se. O Senhor, ele se maravilhou, ele ficou maravilhado com a fé daquele homem. E ele tem prazer, alegria, e fica maravilhado diante da nossa fé. A fé do crente é algo belo aos olhos do Senhor, é algo formoso aos olhos do Senhor. Veja só, esses comentários que eu comentei, eu citei, melhor dizendo, né? Por que eles dizem que o pescoço tem a ver com a fé? Porque, assim como eu acabei de falar agora há pouco, a função dos dentes, né? Qual é a função do pescoço, né? Se é que podemos fazer essa pergunta. Qual é a função do pescoço? A função do pescoço é ligar o corpo à cabeça. Então, o que liga o corpo, o nosso corpo, à nossa cabeça? Senão o pescoço. Então, o que liga o corpo de Cristo, que é a igreja, ao cabeça, que é Cristo Jesus? O que nos liga a Cristo Jesus? O que liga o corpo, a igreja, a Cristo, que é o cabeça? O que nos liga a Ele, senão a fé? É exatamente essa fé, é a fé dos eleitos, que nos conecta, que nos une a Cristo. Então, por isso, essa relação da fé com a ideia do pescoço, ou pescoço com relação à fé, porque é o que nos liga à cabeça. Você pesquisar, então estudar esses comentários que eu mencionei, você vai encontrar isso nos seus comentários. A fé dos crentes, a fé da igreja, a fé dos eleitos, é algo maravilhoso aos olhos do Senhor, e algo formoso. Nós temos visto isso nesse livro, irmãos, que o Senhor, ele tem prazer na sua igreja.
e ele tem prazer na vida do crente, na vida do cristão. E ele tem prazer, aqui mais especificamente no nosso assunto de hoje, na fé dos eleitos. Porque essa fé é algo belo aos seus olhos, é algo maravilhoso aos seus olhos. Por que isso? Porque a fé é algo maravilhoso aos olhos do Senhor e também deve ser maravilhoso aos nossos olhos. Porque a fé da igreja, a fé dos eleitos, a fé do povo de Deus, a sua fé é algo belo e maravilhoso. Vou dar três motivos aqui para os irmãos, porque a fé é bela. Em primeiro lugar, porque ela é bela porque ela nos une a Cristo, né? Então, como eu acabei de dizer, o pescoço une o corpo à cabeça, assim a fé une a igreja ao cabeça, que é Cristo. O que que nos une a Cristo, irmãos? É a fé. Não são, então, as nossas boas obras, a nossa santidade, a nossa obediência, o nosso ler da Bíblia, o ir à igreja, a participação nos sacramentos, inclusive, todas essas coisas externas, são práticas legítimas, corretas, bíblicas, ordenadas pelo Senhor, mas não é isso que nos conecta a Cristo, ou cabeça, mas sim a fé, que é esse pescoço aqui da amada. É ela que nos conecta a Cristo. Então veja bem, se você olhar para nós, se você olhar para você mesmo, para nós mesmos, olharmos para nós mesmos e nossas melhores virtudes, o que diz o profeta Isaías? São trapos de imundícia, que não é belo. As nossas melhores obras estão ainda contaminadas pelo pecado. Por isso elas não podem nos conectar a Cristo. Não podem nos unir ao cabeça. Porque elas estão sujas, manchadas pelo pecado. Elas não são puras, ou seja, não são belas, são trapos de imundícia. Assim é toda nossas melhores obras, nossas obras de justiça, como diz o profeta. Então, isso não é belo. O pecado em si, por si só, é odioso aos olhos do Senhor. E o que nós fazemos fora, acabamos de ler, né, em Salmo 14, a corrupção humana, a corrupção do ser humano, isso não pode nos conectar a Cristo. As nossas boas obras não podem nos conectar a Cristo. Somente a fé. É a fé. Então você pode realizar muitas coisas, você deve servir ao Senhor, mas não porque você vai ser assim conectado a Ele e Ele vai te aceitar por causa das suas obras, não, mas porque ele já te aceitou pela fé. E aí então você pratica essa obediência ordenada pelo Senhor. Você crê nisso? Você entende isso? E você é unido a Cristo pela fé. A sua união a Ele é pela fé. Você entende isso? Você crê nisso? É pela fé que você está unido a Cristo. Você está unido ao cabeça. A fé, então, é esse pescoço que une o corpo da igreja, a Cristo. Mas uma outra razão pela qual a fé é algo glorioso, maravilhoso, bonito, belo, formoso aos olhos do Senhor, é porque ela é graciosa. A fé é graciosa, ela é uma graça, ela é um dom dado pelo Senhor. Lemos lá no Novo Testamento isso? Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um dom da parte do Senhor. E você já para pensar no seguinte, veja bem, a fé então vem do Senhor, o Senhor concede o arrependimento e ele concede a fé. Então a fé vem dele, a fé é um dom dele. Você já parou para pensar nisso, que algo é muito valioso, é muito belo, ou tem mais preço, né, mais valioso, por causa do dono daquele objeto? Já vou pensar nisso? Por exemplo, né, uma vez eu vi um pregador falou o seguinte: imagine que eu tenho uma caneta aqui, uma caneta azul, uma caneta Bic. Eu falo para você que o valor dela é R$ 1. Você acharia caro essa caneta? Não, acho que não, né? Acho que deve ser esse preço por aí. Mas se eu falar para você que essa caneta vale R$ 10.000, você acharia ela cara? A mesma caneta, R$ 10.000. É, já é mais caro, né? Só que essa caneta pode, mas por uma fala,
uma fala sobre essa caneta pode alterar esse valor. E você pode achar R$ 10.000 muito barato, na verdade, essa caneta. Como que você vai achar ela barata? Se eu disser assim para você, essa caneta pertenceu ao apóstolo Paulo. Ele usou para escrever as epístolas. Será que ela vai continuar valendo R$ 10.000? Aí você vai falar, agora tá muito barato, né? Essa caneta tá muito barato. Por quê? Porque o dono dá um valor maior àquela caneta. Assim é Cristo, irmãos, relacionado à igreja. Por que que a igreja ela é gloriosa, gloriosa e valiosa? Porque a igreja em si mesma é valiosa? Não, por causa do dono dela. O dono é Cristo. Não há ninguém maior que ele. Por isso que a igreja é gloriosa, é valiosa. E por isso que a fé, que é dele, vem dele, ele nos concede, ela é bela. Por causa do dono que ele te deu gratuitamente, pela graça, sois salvos mediante a fé. Você não pagou, ele te deu. É dele, por isso é bonito, por isso é algo belo. Por causa do dono. O dono é Cristo. Não há ninguém como Cristo Jesus. Alguém maior que ele. O presente dele, irmãos, é algo maior. E quantos preferem rejeitar este evangelho tão glorioso, né? Esse evangelho que os anjos olham e ficam maravilhados, estupefatos. Eles querem contemplar este evangelho, eles querem anelar, eles anelam por entender este evangelho. O apóstolo Paulo diz que eles olham para este evangelho, eles olham para a multiforme sabedoria de Deus exposta no evangelho e eles ficam maravilhados, os anjos. E quantos preferem rejeitar? Mas aqueles que creem têm isso como aquela pérola de grande valor. Eles amam o seu Senhor, amam o seu evangelho e essa fé, a fé dos eleitos, concedida pelo Senhor, eles veem então como algo muito precioso. Você crer nisso? Você trocaria a sua fé por qualquer coisa deste mundo, qualquer valor imensurável deste mundo? Você venderia a sua fé? Não, não faça isso, não pense isso, porque ela é preciosa demais, que o dono te deu de presente, pela graça, ele lhe concedeu essa fé. Por isso ela é bela, irmãos. Por isso ela é gloriosa, por causa do dono que a concedeu. Então, ela é bela porque ela nos une a Cristo, ela é bela porque é uma graça, um dom da parte de Deus. E, por último, ela é bela ainda também porque a fé, ela atribui toda a glória a Deus. Toda a glória da salvação, ela atribui ao Salvador. Por isso ela é bela. A fé, como diz o apóstolo Paulo, ela tira, ela remove toda a jactância, todo o orgulho, tudo que é do homem, todas as nossas boas obras, tudo ela remove e você crê, você é salvo pela fé somente. Ela atribui a Deus toda a glória. Ela atribui a Cristo, ao Salvador, toda a glória. Não fica sequer 1% pequenininho para você, não fica nada de participação na sua salvação. Não fica nada, nada, nada. É dele, por ele e para ele. Tudo é dele. A fé é um dom de Deus, ele nos concede e ela glorifica a Deus. Ela tira toda a glória do homem. Por isso, né, alguns autores do passado já disseram o seguinte: nada em minhas mãos eu trago, somente a tua cruz eu me agarro. A fé, ela faz isso, ela abandona toda justiça própria, todas as boas obras, todas as más obras, tudo que for, tudo que você tiver e for seu, você abandona, você faz como Paulo. Tudo que eu considerava agora como riqueza, como algo bom, como algo meu, eu considero como refúgio, como nada para conquistar a Cristo. Nada, nada. E eu não quero mais nada, eu apenas olho para o alvo, eu prossigo para o alvo. Paulo tinha ali tudo, mas ele diz: tudo agora eu considero como refúgio por causa de Cristo, por causa do conhecimento de Cristo. Este é o Evangelho, irmãos. Ele nos concede uma fé e remove toda a boa obra. Irmão, meus irmãos, não existe nada igual a isso no mundo, se você pesquisar e estudar todas as religiões do mundo,
As pessoas, as religiões que ensinam, pregam que há alguma forma de salvação, todas se baseiam em si mesmas, nos seus próprios méritos, nas suas próprias vontades, desejos e assim por diante. A fé cristã verdadeira, genuína, é a única que atribui a Deus toda a glória. E para isso nós somos criados, para glorificar a Deus. Portanto, a fé que atribui a Deus toda a glória é bela aos olhos de Deus. Porque o próprio Deus, ele existe também para a sua própria glória. Deus, ele tem um zelo para a sua própria glória. Cristo disse: Eu te glorifiquei com a obra que tu me deste para fazer. Cristo glorificou o Pai. Ele glorificou o Pai. E ele diz ainda para o Pai: Agora glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes que houvesse mundo. Então, e o Espírito Santo, ele diz: ele, quando ele vier, ele me glorificará. Então, na Santíssima Trindade existe uma mútua glorificação. Está lá no Evangelho de João. Então, Deus, ele tem zelo, prazer na sua própria glória, na Santíssima Trindade. Então, a fé que o exalta e o glorifica é algo que é belo, glorioso, maravilhoso aos olhos do Senhor. E deve ser também para você. Deve ser algo maravilhoso. Você se apoderar de Cristo pela fé. Está unido a Ele pela fé. Então, irmãos, assim como o pescoço dela, aqui da amada, é elogiado como belo, formoso, assim é a fé do cristão. Porque é ela que nos une a Cristo, une o corpo ao cabeça que é Cristo. Ela é um dom de Cristo, algo glorioso, gracioso dado por Ele. E ela, somente a fé, que atribui toda a glória a Cristo. Então, a beleza da fé. Você entende isso? Você entende que a fé cristã não há nada mais belo que isso, irmãos. Você pode pesquisar qualquer religião do mundo, não há nada mais belo aos olhos de Deus do que a fé do crente, da fé do cristão. E assim você deve entender a fé cristã e até mesmo meditar sobre a sua própria fé. Foi Deus que te deu, você crer nele, e ele, você crê nele porque ele te deu, e você se gloria nisso. Você tem prazer também no que Deus te concedeu, porque foi ele mesmo que te deu e você o glorifica por isso. Você glorifica a Deus pela sua salvação? Veja quantas pessoas hoje, por aí no mundo, até aqui no Brasil, tem irmãos aqui em outros países, estão por aí nesse exato momento fazendo tantas coisas ruins, tantos pecados. Se você está aqui ouvindo o Evangelho, a palavra de Deus, por quê? Porque você creu, porque Ele te concedeu essa fé. Isso, irmãos, é algo maravilhoso. Isso é belo demais. Mas o ímpio, é claro, o homem natural não compreende essas coisas, mas aqueles que nasceram de novo compreendem quão formoso, quão belo é essa fé. Bem, em segundo lugar, irmãos, a firmeza da fé. Em primeiro foi a beleza da fé, agora, em segundo lugar, a firmeza da fé. Note aqui no nosso versículo o seguinte, lendo novamente: o teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para pendurar armas. 1000 escudos pendem dela, todos broquéis de poderosos. Veja, o pescoço, então, dela, da amada, é como uma torre. Isso significa, a torre de Davi, significa algo muito firme. Se você, para pensar por um momento, o formato de uma torre semelhante ao formato, do pescoço, obviamente. E essa torre é uma torre fortificada, firmada, estabelecida. E há nelas, inclusive, armas de defesa, que são escudos e broquéis. Falaremos deles daqui a pouco. Mas veja bem, ela está edificada. É uma torre forte, é uma torre poderosa, é uma torre que está firmada. Assim é o pescoço aqui da sua amada. Assim é o pescoço da sua amada. E assim é a igreja, irmãos. A igreja, ela está firme. Você pode olhar, pensar na situação da igreja hoje, em muitas lutas, dificuldades, etc. E a igreja vive em vários países, vários lugares do mundo, e quando você olha para a mídia, né, eles querem sempre passar uma visão negativa, né?
do cristianismo, né? Nos países afora. Aí. Ah, as igrejas estão fechando, ah, isso e aquilo. O cristianismo é algo já que não vai existir mais. Essa conversa vem já faz tempo, né? Que o cristianismo vai existir, vai deixar de existir. Quantas pessoas já disseram isso? Quantos filósofos, pensadores, né? Mas a igreja está firme. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, diz o Senhor. Está firme. Então, tome cuidado para não olhar somente pela lente aí que o mundo está te dando, ou que muitas vezes o diabo quer dar para as pessoas, às vezes até enganar os crentes ou a igreja, e até mesmo você mesmo, o seu erro ou pecado, por não conhecer as Escrituras tão profundamente, você é levado a pensar que acabou tudo, acabou a igreja, perder a esperança, etc. Não, o Senhor vai cumprir toda a sua palavra. Ele vai cumprir toda a sua palavra. A igreja de Deus é a coluna e baluarte. Na verdade, exatamente, irmão, é isso mesmo. A igreja de Deus. Irmãos, Deus vai cumprir toda a sua palavra. Hoje de manhã eu estava lendo um texto aqui de Hebreus 6 sobre isso. Deus se interpôs com juramento. É impossível que Deus possa mentir. Como que ele disse? As portas do inferno não prevaleceram contra ela e a igreja acabou hoje. Não, ela está firme. Por que que ela está firme? Por causa da firmeza da fé. A fé é algo firme. Assim como esse pescoço aqui descrito é firme, a fé é algo firme. Veja bem, vamos entender bem aqui esse ponto. Não estamos dizendo aqui que todo cristão tem a mesma fé no sentido de que todos são fortes na fé, têm a mesma convicção, o mesmo nível de convicção, nesse sentido que eu quero dizer. O nível de convicção, irmãos, ele pode variar. Tem cristãos mais convictos que outros. Nós sabemos isso aí pela nossa vida, pela experiência, até mesmo na história da igreja, até mesmo quando você lê as escrituras, você encontra pessoas mais convictas do que outras. Não encontra? Só você lê aí a palavra de Deus, você encontra nos relatos bíblicos. E na igreja é assim também. Você encontra pessoas que têm uma fé mais forte do que outras. Outras têm uma fé mais fraca. No sentido de nível de convicção, às vezes o nível de santidade, de piedade. E muitas vezes até aquele cristão mais forte espiritualmente, ele também pode cair em erros, pecados, e diz lá o catecismo de Westminster, ele pode ter a sua fé enfraquecida muitas vezes. Então isso é comum, isso pode acontecer com todos os crentes, com todos os cristãos, tá? Então essa variedade, essa variação, de fé. Mas isso se refere ao quê? Se refere à santidade, se refere ao nível de convicção e etc. Mas a fé em si que salva, a fé salvadora, a fé dos eleitos, ela sempre está firme, na verdade. Sempre está firme. De outra sorte, não seria a fé dos eleitos. Se os eleitos podem perder a fé, então não é fé dos eleitos mais, não é? É uma contradição. Então, do ponto de vista da santificação, há diferenças, certo? Há diferenças entre cristãos e não. Cristãos mais maduros, mais convictos, há diferença. Mas, num certo sentido, irmãos, num sentido geral, que é o sentido da justificação pela fé somente, a fé salvadora do crente, ela é uma torre poderosa, firme como a torre de Davi. Você crê nisso? Você entende isso? Você crê que a sua fé, ela é firme no Senhor? Ela é. Você pode achar que não, mas ela é. Ela é firme do Senhor. Ela está firme como a torre de Davi. A fé da igreja, o povo de Deus como um todo, e o crente individual também. O livro aqui, ele fala do crente individual e ao mesmo tempo a igreja no coletivo. Então, ela é firme. Essa fé é como a torre. Quem está dizendo é o Senhor, aqui no nosso texto, e muitas outras passagens da Bíblia, irmãos. Ela é firme. A sua fé é como uma torre. Muitas vezes você pode ser enganado pelo seu pecado, enganado pelas setas do diabo, pelo mundo, né? É, falando aqui dos irmãos, o irmão Felipe da Holanda, por exemplo, né? Eu vi isso recentemente,
a notícia lá, as igrejas lá todas estão fechando, acabou tudo, não sei o quê, tudo secularizado. Como assim? Tem bons cristãos lá, tem igreja real lá, igreja verdadeira. Lógico que tem. Em muitos outros países tem, irmãos. O mundo quer te passar isso. O diabo quer te passar isso. Para você desanimar na fé. O diabo ele não pode tirar sua fé, mas ele tenta tirar, fazer ataques aos cristãos, diminuir a sua alegria no Senhor, diminuir a sua convicção e assim por diante. Mas a fé dos eleitos, ele não pode tirar. Aí eu te pergunto então o seguinte: você entende isso? Você crê que a sua fé é algo firme? Que a fé do povo de Deus é firme? Você entende? Você crê nisso? Você pode falar, olha, creio, mas olhando para minha fé parece que não é muito firme, não. Você pode pensar, né? Mas eu digo que ainda é. Mas eu vou te dar a razão por quê. Por que que a fé, a sua fé, a fé dos eleitos, a fé da igreja é algo firme? Por quê? Porque, irmãos, quem a sustenta é Cristo. Então você, olha só que interessante, pensa bem no seguinte: você é salvo, pela graça sois salvos, mediante a fé. Não é isso? Você é salvo mediante a fé. Mas, num certo sentido, você sabia que quem te salva não é a sua fé? Quem te salva é o Salvador. Quem te salva é o Salvador. É o Senhor que te salva. É Deus que te salva, é Cristo que te salva. Então não é a intensidade da sua fé que salva, se ela é forte, se ela está fraca, hoje ela está mais forte, amanhã está mais fraca, etc, etc. Não, não é isso que te salva. Então não é a sua capacidade de se agarrar ao Salvador pela fé que te salva. Não é. Mas é Ele, como diz o salmista, Salmo 73, é Ele que me toma pela mão direita, me guia com o seu conselho eterno e me recebe na glória. É Ele. Então não é você que está se agarrando lá na mão dele e uma hora está escorregando e tal. É Ele que está te segurando. Então, no momento de maior dificuldade, maior tristeza que você podia, com relação à fé, desânimo, você pode estar passando, você pensa que tá, eu estou escapando, parece que vou cair, eu vou me soltar dos dedos de Cristo. Quando você estiver pensando isso, lembre o seguinte: é Ele que me toma pela mão direita, é Ele que me guia com seu conselho eterno, é Ele que me recebe na glória. Ou seja, então não é o pescoço aqui, é o cabeça que te salva. É o Salvador. Por isso que ele é o Salvador. Quem te salva é Cristo. Então não é a intensidade da sua fé. Teve um pregador, até conhecido, né? Acho que está vivo ainda hoje. Ele comentou certa vez sobre isso, sobre. Ele disse o seguinte: imagina ali na época de quando Moisés, né? Na época da Páscoa, as dez pragas, na 10ª praga, talvez ali uns judeus conversando um com o outro, e um fala o seguinte: olha, um judeu falando com o outro. Nossa, o que será que vai acontecer? O que será que vai acontecer? Vai vir o anjo da morte aí, vai passar? Você não está com medo? Um judeu pergunta para o outro, né? O outro fala, não, fiz tudo que Moisés mandou, coloquei o sangue lá, vai dar tudo certo. Eu creio nisso aí. Não, não, mas eu só tenho um filho, né? E se der errado, puxa, eu estou com dúvidas, estou com medo. E o outro, não, eu creio na promessa, creio nisso, 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 e vai dar tudo certo. E aí, um estava com medo, o outro com uma completa certeza. Veio o anjo lá, veio a 10ª praga, ambos foram salvos. Ambos foram salvos. Os primogênitos deles não morreram. Ambos foram salvos. Por que que eles foram salvos? Foi porque um cria mais, e o outro cria menos, só que o outro tem a ver com a intensidade da fé? Não, tem a ver com o sangue do Cordeiro. Foi o sangue do Cordeiro. Então, nós vencemos pelo sangue do Cordeiro. É o cabeça, é Cristo. Então, tem cristãos fracos e cristãos mais fortes com relação à intensidade da fé. Mas quem nos salva é o cabeça, é o sangue do Cordeiro. É isso que silencia
o acusador dos irmãos, o diabo. É o cabeça, o sangue do cordeiro. Então, toda vez que você pensar, minha fé é tão pequena, saiba que o cabeça é o que te sustenta, é Cristo. Não é a intensidade da sua fé que vai te salvar, mas quem vai te salvar é o Salvador. É o Salvador. Que até essa fé que você está exercendo nele, acabamos de dizer, é um dom de Cristo, é um dom de Deus. Ela veio dele. Então, como que você vai se perder? Como que você vai se perder? Se é ele quem te sustenta. Então, lembre-se disso, a firmeza da fé. Esse pescoço é como uma torre de Davi. A sua fé, irmão, é como a torre de Davi. Meu irmão, minha irmã aqui, a sua fé é, sim, como essa torre, como a torre de Davi. Ela é firme no Senhor. Porque ele mesmo a edificou e ele que começou a boa obra, ele vai terminá-la até o dia de Cristo. Ele vai terminá-la até o dia de Cristo. Você entende isso? Você entende que a sua fé está firme por causa dele, por causa do Senhor. A sua fé é firme. É ele que a mantém segura. É ele que te salva. Somente ele. Somente ele. Creia nisso. Descanse no Senhor. Ele é o cabeça. Ele que guia o corpo, ele que dirige o corpo, ele que vai dirigir você. Esse Salvador. A firmeza da fé. Irmãos, a fé dos eleitos não poderá se perder, nem a fé da igreja de Deus. Porque ela é firme como uma torre, torre de Davi. Essa então, irmãos, é a firmeza da fé. E agora, por último, o escudo da fé. O escudo da fé. Terceiro lugar, novamente, o nosso versículo de hoje, versículo 4: o teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para pendurar armas. 1.000 escudos pendem dela, todos broquéis de poderosos. Escudos e broquéis. Um dos motivos pelo qual esses comentaristas do passado, eles atribuem esse versículo à fé, o pescoço aqui como a fé, é por causa de Efésios 6. Lá em Efésios 6, o apóstolo Paulo fala da armadura do cristão, os irmãos se lembram, né? Devem se lembrar. E ali, em Efésios 6, uma das peças da armadura é o escudo. E o escudo é chamado de o escudo da fé. Essa torre, então, descrita aqui no versículo 4, ela é firme, ela foi edificada como a torre de Davi, e nela há armas penduradas, e especialmente aqui é mencionado escudos. Então a torre está cheia de escudos, 1.000 escudos. Alguns comentaristas falam que 1.000 escudos quer dizer um número muito grande, algo inumerável. Essa é a ideia, muitas vezes, das escrituras. 1.000 escudos pendem dela, todos broquéis de poderosos. A palavra escudo e a palavra broquel são duas palavras diferentes no hebraico. São palavras diferentes. Mas são como que quase a mesma coisa, parecido, né? No sentido. Então, o escudo seria um escudo normal, um escudo grande, e o broquel é um escudo menor. São escudos menores comparados aos escudos maiores. Então, para correr, por exemplo, numa guerra, numa luta, numa batalha, geralmente usavam-se os broquéis, são escudos menores. Mas é escudo também. Então, tanto escudos quanto broquéis são praticamente a mesma coisa. Então, o texto diz aqui 1.000 escudos, esses 1.000 escudos são broquéis. Então, como se fosse sinônimo aqui, né? Apesar da palavra no original ser diferente. Então, esse pescoço está cheio de escudos. A fé em Cristo, irmãos, do mesmo modo, a fé em Cristo. O apóstolo Paulo diz que ele menciona então na armadura do cristão o escudo da fé, o escudo que protege, né, o crente, que é a sua fé.
Todo crente, todo cristão nessa vida, ele já passou, ou está passando, ou irá passar por muitas batalhas, muitos ataques contra ele, né? Então, isso é algo comum. Então, quando alguém se torna um cristão genuíno, a partir do momento que ele exerce ali o arrependimento e a fé genuína em Cristo, ele se torna agora um alvo no mundo espiritual, né? Um alvo do diabo, um alvo, especialmente do diabo, mas do mundo também, e do próprio pecado, né, que ainda nele habita. Então há uma batalha muito grande, muito intensa, que o cristão ele enfrenta que diariamente, na verdade, né? E isso acontece, né? A batalha espiritual. Se você puder, leia sobre isso, né? Tem autores que tratam apenas ali de Efésios 6 da armadura, é algo muito interessante. Mas o cristão, ele possui defesas, e essas defesas são escudos, né? A escritura muitas vezes fala de um escudo, aqui fala de 1000 escudos, e assim por diante, né? São figuras, como eu falei lá no início, para descrever a vida cristã, ou realidades espirituais. De qualquer modo, irmãos, Deus, ele não nos deixa sem armas, mas ele nos dá armas para combater essas batalhas e ele nos concede aqui escudos. Há outras armas. Paulo fala da espada, por exemplo, né? Mas aqui eu quero dar destaque, por causa do nosso texto, aos escudos. 1000 escudos. Veja, você vai terminar esse dia, começar a semana, amanhã. Quantas batalhas poderão estar por vir na semana? Você está preparado? Deus, ele nos concede escudos, muitos escudos. Escudo da fé, para que você se defenda contra muitos ataques do diabo. O que são esses escudos? O que são esses broquéis que você pode usar? Muitas coisas poderiam ser ditas, irmãos, eu creio, mas pensa no seguinte: Deus te concede muitos broquéis, muitos escudos em formas de promessas em sua palavra. As promessas. Não é interessante como muitas pessoas, algumas igrejas, né, acabam se tornando seitas perigosas, acabam pegando alguma verdade de Deus e distorcendo, né? Tem igrejas que pregam só isso. Você precisa viver as promessas de Deus, as promessas, as promessas, as promessas. E você vê que isso acaba caindo em algumas heresias graves, não é? Mas, assim como em outros casos, em tantas outras heresias, há alguma verdade nisso. Realmente, é verdade. Então, algumas pessoas, quando enxergam essa heresia, falam: vou parar de falar desse negócio de promessa. Mas você não pode fazer isso, porque a palavra de Deus ensina que você tem, sim, promessas da parte de Deus da sua vida. Claro que eles distorcem. Autores do presbiterianismo escocês, da época dos homens da medula, eles têm muito materiais sobre isso. Eles escreveram muito sobre isso. Os irmãos Erskine, por exemplo, Thomas Boston, escreveu muito sobre promessas. Muitos sermões deles são só sobre isso, sobre as promessas de Deus para o seu povo. E nós aqui hoje, os reformados, a gente nem conhece, nem sabe dessas coisas. E está nas Escrituras, é só você ler, meditar e refletir. Tem que tirar essa lente que você tem, que nós temos hoje, muito fria, muito academicista, muito distante de Deus, e você lê as escrituras desse modo, como esses homens do passado faziam, para você meditar nas escrituras, conhecer as promessas de Deus, e você vai perceber que elas são broquéis para a sua vida, para a sua alma, para a sua fé. As promessas de Deus são como broquéis, sim, e há milhares delas. 1000 escudos pendem dessa torre, dessa fé. Irmãos, a fé genuína, ela anda junto com a esperança das promessas de Deus. São todas contidas na palavra. Se eu não me engano, foi um dos irmãos Skins que disse assim, ó: sempre leia as escrituras meditando nas promessas de Deus. Algo muito bonito que ele fala. Sobre tudo que Deus diz seu respeito, a respeito da igreja, do povo de Deus. Você não deve ler só a parte que fala do seu pecado, da corrupção humana, acabamos de ler em Romanos 14, mas também as promessas no sentido positivo, de salvação.
promessas para o avanço do evangelho, promessas para a igreja, promessas para a sua vida diária comum, sua vida no lar, sua vida no seu trabalho, na sociedade, e assim por diante. Deus tem muitas e muitas e muitas promessas, e muitas vezes estamos fracos na fé, desanimados, atacados pelo diabo aí, de todas as maneiras, porque você não usa esses broquéis que Deus te deu. Você não usa esses escudos que Deus te deu. Vou te dar aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, você pode, muitas vezes na sua caminhada cristã, você sente medo, temor. Nunca sentiu medo? Medo da morte, talvez? Medo, né? De alguma outra coisa nesse sentido? Sem medo. Mas qual é a promessa do Senhor? Qual é a promessa do Senhor? Do Senhor Jesus para você? Ele diz: não temais, eu venci o mundo. Ele diz ainda: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. E tá aí uma promessa, tá aí um broquel para você. Estou com medo. A resposta do Senhor Jesus: não tem mais. Salmo 23: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu cajado, a tua vara me consolam. Vale da sombra, vale da morte, não tenho medo, porque tu estás comigo. Está aí uma promessa, a presença do Senhor. Ele diz: não perturbeis, não, perdão, não se turbe o vosso coração. Eu venci o mundo. Ele diz isso: não temas, não temais. Está em muitas passagens das Escrituras. Está aí um exemplo. Fraco, você fala: não, mas eu sou fraco, eu sou muito fraco. Fraco na fé, fraco isso, fraco aquilo, mas ele também te dá um broquel. O que diz o apóstolo Paulo? Quando eu sou fraco, então é o que eu sou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Olha aí, mais um broquel, mais um escudo. Você é fraco? Cristo fortalece. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Tudo posso naquele, no Cristo que me fortalece, diz o apóstolo. Cristo é a minha força. Você pode falar: ah, mas eu não conheço. Eu sou ignorante, eu não conheço muita coisa. Ah, eu não conheço grego, eu não conheço hebraico, eu não conheço teologia, não conheço a história da igreja. Não conheço. Ignorância. Sim, você tem que buscar, procurar conhecer. Mas, irmãos, o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, Cristo, da parte de Deus, se tornou a nossa sabedoria. Ele é a sua sabedoria. Não é o seu conhecimento teológico. É Cristo. Cristo é a minha sabedoria. Leia e medite em Provérbios capítulo 8. Provérbios capítulo 8 fala sobre a sabedoria de Deus. Quem é a sabedoria de Deus? É Cristo. Ele é a minha sabedoria. Ah, eu não sou tão sábio. Olha o pessoal aí discutindo, debatendo no mundo afora, o ateísta, evolucionista, tantos assuntos, física, astronomia, eu não conheço. Se você tem a sua sabedoria em Cristo, isso é o mais importante, irmãos. Quantos irmãos e irmãs nós encontraremos na glória que eram tão simples, analfabetos, inclusive, simples, mas a sabedoria deles era Cristo. Então, para o mundo, são loucos, mas para Deus, são sábios. Está aí um broquel, um escudo contra sua ignorância, Cristo. Muitas vezes você tem medo, trevas, por exemplo, trevas podem te atacar. O medo da escuridão, no sentido, por exemplo, olha a situação hoje, né? Cadê a luz da palavra de Deus? Está tudo perdido. Cadê a luz? Cadê a luz? Cristo diz: eu sou a luz do mundo. Cristo, irmãos, é a nossa luz. Ele é a luz. Ele é a solução para todas as trevas que você puder imaginar. Trevas do pecado, trevas do medo, trevas aí da impiedade, não importa. Eu sou a luz do mundo. A sua palavra é lâmpada para os meus pés. É lâmpada para os meus pés. E você pode falar, pode pensar, outro problema, por exemplo, você é atacado com desânimo, desânimo na fé.
Desânimo, todo mundo desanimado, desanimado. Mas há promessas na palavra de Deus quanto a isso também. Lembra que Deus falou para Josué: ser forte, corajoso. Medita na lei do Senhor dia e de noite. Medita neste livro. Eu te farei prosperar no teu caminho. Ah, você vê nas escrituras exemplos de pessoas que ficaram assim, caíram nesse desânimo. Pedro estava ali caindo quando ele andou sobre as águas. Cristo o puxou, porque é ele que nos salva. Então, até para o seu desânimo, até para a sua dificuldade nesse sentido, Cristo ele tem uma cura, ele tem um escudo para te proteger. Lembra os discípulos em Lucas 24, no caminho de Emaús, desanimados, porque eles acharam que tinha acabado tudo, perdido tudo ali. E aí Cristo se encontra com eles no caminho de Emaús, e Cristo pergunta para ele: por que vocês estão tristes? Por que vocês estão aí discutindo pelo caminho? Eles falam: mas você não viu o que aconteceu? O homem aí tão poderoso em obras, né? Morreu, terceiro dia já, e acabou tudo. Aí Cristo olha para eles: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Vocês não entenderam ainda? Vocês não entenderam ainda? E aí Cristo expõe para eles as Escrituras. E tudo que estava escrito acerca dele nas Escrituras, Cristo ali os ensina, os instrui. Qual é o resultado disso? Depois que Cristo desaparece, eles disseram um ao outro: não, porventura não nos ardia o coração? Quando pelo caminho ele nos expunha as Escrituras? Você está desanimado? A Escritura, irmãos, pelo Espírito Santo, ela pode arder no seu coração, na sua alma, você meditar nela. Tá aí outro broquel. Ansiedade, eu não sei o que vai acontecer. Medo, ansiedade. O que o Senhor Jesus fala sobre isso? Qual é a promessa dele? Ele diz: não andeis ansiosos quanto o dia de amanhã. Não andeis ansiosos quanto ao que é a vez de comer, que é a vez de beber e assim por diante. Ele diz: não, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, todas essas coisas que vocês precisam serão acrescentadas. Está tudo na palavra de Deus, irmão. Tudo na palavra de Deus. Tudo. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Cansado? Problemas, às vezes, familiares, problemas de trabalho, problemas financeiros, problemas na igreja, você está cansado, você está estressado, sobrecarregado. Cristo olha para você e diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu darei descanso para as vossas almas. Veja, uma outra promessa. São escudos com todos esses problemas, irmãos. E aí você pensa na igreja. Olha a igreja hoje no mundo, olha a situação. A igreja no Brasil, nada vai dar certo, etc, etc. Já dissemos aqui, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. E o evangelho será pregado em todas as nações. Veja, Salmo 2 que acabamos de cantar. Pede-me por herança, pede-me e eu te darei as nações. Deus o Pai vai negar um pedido para o Filho? Que a igreja vai prosperar nas nações? Deus vai negar isso para o Filho? Você crê nisso? Parece que tem irmãos que dizem que creem. Parece que creem nisso, que ninguém vai se converter, nada vai acontecer, nada, nada, nada. Eles não creem em avivamento, não creem em nada. Como que Deus vai negar isso para o Filho? O filho que ele diz: tu és meu filho amado, e em ti eu me comprazo. Pede-me e eu te darei, diz o Senhor. Eu te darei. Não é uma especulação, talvez. Não, eu te darei. Leia o Salmo 72, leia o Salmo 22 e muitas outras passagens. Leia lá e medite. E ele promete, é uma promessa do Senhor. Você tem agora há pouco Hebreus 6, o Senhor se interpôs com um juramento. Ele jurou, e ele disse que ele jurou a Abraão, lá diz o texto, e Deus jurou por si mesmo, porque não tem ninguém maior que o próprio Deus por quem ele jurar. Então Deus jurou por si mesmo, irmãos. Como que a igreja vai se perder? Me diz. Como? Como é possível? Então, talvez é porque você ou nós estamos chegando com a lente errada a palavra de Deus. E o mundo, a lente errada. Troca a lente. Ah, mas eu vejo só coisa ruim no mundo. É porque você está direcionado para essas coisas. Você está direcionado a ficar ali só ouvindo notícia ruim na televisão, na mídia, sei lá. É só a ênfase naquilo. Que há o pecado de fato no mundo. Há coisas ruins no mundo mesmo. Não estou dizendo que não há. Há sim.
mas a sua mente, Filipenses 4:8, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, etc., seja isso que ocupe o vosso pensamento. E é aí que o diabo quer ganhar a batalha na sua mente. Então, a igreja hoje, irmãos, nessa situação, creia no Senhor e nas suas promessas. Creia no Senhor e nas suas promessas. Descanse nas promessas. Essas promessas, irmãos, são escudos, broquéis para essa fé dada pelo Senhor. E ainda, por exemplo, você pode pensar, mas eu sou pecador. Mas eu sou pecador. E o meu pecado? E o meu pecado? Mas eu pequei muito, eu pequei demais, fiz coisas horríveis aí na minha vida no passado, estou lutando contra o pecado, pecado, pecado. E o diabo ele vai usar isso contra você, contra o crente. Olha para você, mas quem é você? Você não é digno, não, de Deus, de Cristo. Olha seu pecado, olha quanto você peca, né? Ele tenta você ao pecado e quando você peca, ele joga na sua conta depois, né? Olha aí como você é ruim, olha como você é mau, olha como você é isso e aquilo. É um ataque também. Mas qual é o escudo? O escudo, irmãos, é o sangue de Cristo. O escudo é dizer assim: olha, sim, eu sou pecador. E o pecado abundou na minha vida. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Esse é o escudo. Esse é o broquel. A graça é maior do que o pecado. A graça de Deus. Já falei aqui várias vezes, né? Citando Robert Murray McCheyne. Toda vez que você olha para você mesmo uma vez e para o seu pecado, olhe 10 vezes para Cristo. O amor dele cobre uma multidão de pecados. Veja, irmãos, quantos escudos que nós não estamos usando muitas vezes. Quantas graças Deus te deu, quantas promessas Deus dá para a igreja e nós não entendemos a realidade espiritual. Daí nós temos, irmãos, essa fortaleza, essa torre forte, que é a fé. Tantas promessas e nós não estamos usando. Tem um texto que eu acho maravilhoso lá em Efésios. O apóstolo Paulo fala assim, que nós já estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Paulo fala isso lá, dos crentes. Ele nos fez assentar com ele. Você entende isso? Se você pudesse, então, ver o mundo espiritual do ponto de vista de Deus, da graça de Deus, do Evangelho, você já está no reino de Deus, você está sentado no trono já. Os cristãos precisam entender isso. Precisam entender que ele já venceu o pecado. Que até mesmo o último inimigo que você pode temer, ele também já venceu, que é a morte. Ele já venceu a morte, ele tirou o aguilhão da morte. O ferrão da morte, ele arrancou, diz lá em 1 Coríntios, né, capítulo 15. Ele arrancou o ferrão. Quer dizer que a morte não mais fere o crente. Ela agora é uma porta de entrada para a glória. Então, tudo isso foi conquistado na cruz, e você já tem isso hoje, e nós, muitas vezes, não estamos fazendo uso dos broquéis, da torre do Senhor, que é essa fé que Ele concedeu a nós. Olha quantas promessas, irmãos, quantas coisas Deus nos concede. Quantas promessas. Você tem feito uso delas? Você já usou isso? Toda vez que a sua mente te atacar, sua própria mente, que alguns autores dizem que é, inclusive, uma seta, né, maligna do diabo, ela vier para te atacar, levante escudos na sua mente, levante esses broquéis que ele te concedeu para proteger a sua mente, proteger você mesmo, sua família. A batalha vai continuar até o fim, mas em Cristo Jesus somos mais do que vitoriosos. Nós já vencemos pelo sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro que silencia o acusador dos irmãos, o diabo. É o sangue do Cordeiro. São broquéis, irmãos. São escudos. Irmãos, para nós encerrarmos, meditem sobre isso. Medite sobre isso no dia de hoje, ainda nessa semana, sobre o pescoço que te liga ao cabeça. Esse pescoço, ele é belo, uma beleza que está sendo
realçada aqui pelas características físicas, a sua fé é bela aos olhos do Senhor. Lembre-se disso. Ela é firme como a torre de Davi. Ela é firme por causa do cabeça que a sustenta, Cristo Jesus. E essa fé, ela é protegida por broquéis, por escudos, que são essas promessas que você pode usar para defender a si mesmo nessas batalhas, nessas lutas. Irmãos, que Deus então nos ajude, que Ele nos abençoe e que meditemos profundamente sobre a Sua palavra, sobre o seu, no seu evangelho. Amém. Nós vamos encerrar com oração. Vou pedir os irmãos que orem, pedir dois irmãos que orem, pedir o irmão Edson, né, que faça uma oração. Nós estaremos encerrando. Eu vou pedir também ao irmão Anderson, se puder também fazer oração, duas orações, para não estendermos muito, né? Já estendemos um pouco hoje, então encerramos. Oremos. Santo Deus, nosso Pai amado, nós louvamos o teu santo nome, ó Deus. Damos graças ao Senhor pela bênção do Senhor sobre nós. Pai, por esse momento que pudemos ouvir tua palavra, Deus, quão importante é para nós a exposição da tua palavra, a explicação dela, a pregação, ó Deus, que é um meio poderoso e maravilhoso que o Senhor tem nos dado para nos alimentar da tua palavra, alimentar de ti, ó Deus. Deus, obrigado por esse momento, então, que podemos ouvir a tua palavra, que nos é muito, Pai, importante, Deus, que nos fez hoje pensar de maneira profunda e graciosa na dádiva do Senhor, a dádiva da salvação, da fé que o Senhor nos concede, que bênção maravilhosa, Deus, e que nós rogamos a Ti agora, Pai, é que o Senhor nos ajude a caminhar cada dia, sempre lembrando dessas coisas, ó Deus, nessa convicção de que o Senhor é aquele que nos salva, que nos fortalece, é aquele que nos sustenta, ó Deus, que nós nada podemos de fato, somos mesmo pecadores, falhos, mas o Senhor é a nossa sabedoria, o Senhor é a nossa salvação, ó Deus. Fortalece, Pai, a nossa fé, o Senhor nos anime, ó Deus, o Senhor nos faça crer de fato nas tuas promessas, que possa abrir, ó Pai, os olhos da fé para contemplar a tua glória, as tuas promessas, a riqueza que o Senhor tem para nos dar. E muitas vezes, ó Pai, são os nossos pecados, muitas coisas que ofuscam essa nossa visão que temos que ter do Senhor e das coisas do Senhor, mas tenha misericórdia de nós, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por este momento que podemos pensar nisso e meditar nisso, ó Pai. Confirma em nossa vida essas coisas, ó Deus, e que durante o restante desta noite ainda, essa semana, que o Senhor possa operar poderosamente em nós, na meditação que fizemos, ó Pai, dessas verdades que nós lembramos hoje aqui, ó Pai. Te agradecemos pela vida do irmão Joelson, por todos que participaram, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, nos ajudando, ó Pai, nossas famílias, nas nossas dificuldades, seja conosco. Nós em tudo dependemos do Senhor, ó Pai. Carecemos de Ti e aguardamos em Ti, ó Deus. Obrigado pela semana que passou, por essa que começa, mais uma vez reconhecendo que o Senhor é que nos guardou, nos trouxe até aqui e é o Senhor que nos fará caminhar conforme o Teu querer. Nós oramos assim agradecidos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Santo Deus, amado Pai, Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, único Deus verdadeiro, o Criador, Governador e o sustentador de todo o universo. A Ti, Senhor Deus, sejam dadas toda a honra, toda a glória, Pai. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, que não sejamos achados ímpios na Sua presença, Senhor, esteja nos perdoando, Pai, as nossas transgressões, pecados por pensamentos, palavras, ações, associações, ou até mesmo por omissões. Queira nos perdoar, Senhor, pelo sangue de Cristo Jesus, que o Espírito Santo mostre, aponte os nossos erros, as nossas falhas, e possamos estar nos arrependendo, confessando os nossos pecados a Ti, Deus, e os abandonando, Pai, e os abandonando.
Te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, mais um domingo, dia do Senhor. Te agradecemos por mais esse dia, por esse sermão, por essa palavra, Senhor, maravilhosa. Graças a Ti, Senhor. Se não fosse o Senhor, não estaríamos aqui. O Senhor que não deixa seu povo órfão, abandonado, muito pelo contrário. O Senhor mesmo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E é verdade, nós cremos nisto e estamos vendo isso aqui, vendo com os nossos próprios olhos, Senhor. A sua ajuda, o seu auxílio e o privilégio que o Senhor nos concede mais uma vez ouvir esse estudo, esse sermão maravilhoso, meu Pai. Ajude-nos a pôr em prática. Ajude-nos, Senhor, na nossa fé. Ajude-nos na nossa incredulidade. Muitas vezes queremos confiar em outras coisas. Queremos confiar em governantes. Queremos confiar no emprego, no saldo bancário. Queremos pôr a nossa confiança em outra coisa. Nos ajude, Pai, a confiar em Ti, a esperar em Ti, descansar em Ti, a ter fé. E se alguém aqui não tem uma fé salvadora, que o Senhor possa estar dando a fé salvadora. Nos ajude, Pai, nos auxilie. E o Senhor, agradecemos porque a fé é um dom do Senhor, vem do Senhor. Te agradecemos pela beleza da fé que nos une a Cristo, nosso único Senhor e Salvador. A fé graciosa que é o dom do Senhor e que essa fé possa atribuir, Pai, toda a honra, toda a glória a Ti, sim. Te agradecemos pela firmeza da fé e o escudo e broquel da fé, Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor, tendo em vista que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se veem, e possamos viver de fé em fé, como diz Sua palavra, não nos importando com o que está acontecendo no mundo, no sentido de que não nos preocupemos, mas que possamos ter fé o suficiente, tendo em vista que Sua igreja vai prevalecer, Pai. Sua igreja prevaleça, que Sua igreja avance, Pai, a pregação da Sua palavra, e que o Senhor possa derrotar, derrubar os inimigos da igreja, os inimigos do cristianismo, que o Senhor derrote, derrube todos eles, e que Sua igreja cresça, meu Pai. Abençoe cada irmão, cada irmã aqui presente. Abençoe para que possamos, meu Pai, ter igrejas para congregar. Que eu possa levantar mais homens, mais mulheres, mais vozes no deserto. Possamos plantar igrejas, nos ajude a plantar igrejas. Que venham mais pessoas se unir conosco e que possamos, Senhor, cada vez ter igrejas, meu Deus, para congregar, para estarmos cantando salmos na igreja, sem instrumentos musicais, do modo que o Senhor instituiu. Possamos cultuar da maneira que o Senhor instituiu na Sua palavra. Esteja conosco, esteja à nossa frente. Abençoe essa semana que se inicia hoje. Deixamos tudo em Suas mãos. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos e uma boa semana. Obrigado aos irmãos que puderam participar hoje. Deus abençoe grandemente, irmãos. Na semana e vamos nos falando, né? Tá bom? Dúvidas, estiver se falando lá, tá bom? O irmão pediu o nome dos comentaristas, aí vou mandar lá no grupo. O irmão que pediu, tá bom? Deus abençoe grandemente cada um. Boa semana. Boa semana, meu irmão. Deus abençoe a todos aí. Boa semana, irmão. Deus abençoe. Boa noite. Boa semana.